Na minha festa de formatura, meus pais assobiaram "Você é só um parasita" e colocaram veneno na minha bebida. Então eu sou Daniele, 22 anos, e acabei de me formar em Bioquímica pela Northwestern. Meus pais nunca aprovaram minhas escolhas, mas mesmo assim organizaram uma festa de formatura extravagante para mim. Estranho, considerando que me chamaram de sanguessuga inútil apenas na semana passada. Enquanto observava as bolhas subirem no champanhe caro, flagrei meu pai colocando um pó branco no meu copo quando pensou que ninguém estava olhando. Meu coração parou. Meu próprio pai estava tentando me envenenar. Se você está assistindo este vídeo, me diga de onde você é nos comentários abaixo. Clique no like e se inscreva enquanto compartilho como sobrevivi à traição dos meus pais e encontrei uma força que nunca soube que tinha. Para entender por que meus pais queriam me prejudicar, você precisa conhecer nossa família. Os Harris não eram uma família típica e amorosa. Meu pai Joseph Harris construiu a Harris Pharmaceuticals de um pequeno laboratório de pesquisa para uma potência que vale bilhões. Sua reputação por táticas comerciais impiedosas era lendária na indústria. Concorrentes misteriosamente perdiam financiamento ou enfrentavam obstáculos regulatórios inesperados. Mas publicamente ele mantinha a imagem de filantropo e homem de família. Minha mãe Eleanor vinha de dinheiro antigo. Sua família estava no desenvolvimento farmacêutico há gerações antes dela se casar com meu pai e fundir suas empresas. Ela era obcecada por aparências e o legado Harris. Nossa casa foi destaque em revistas de arquitetura e ela organizava galas de caridade que eram um assunto da sociedade de Chicago. Mas a portas fechadas ela era fria, calculista e constantemente criticava tudo sobre mim. Então havia minha irmã perfeita, Sofia. 3 anos mais velha que eu, com notas excelentes, capitando o time de debate. E depois se formou na Harvard Business School com honras. Ela se juntou à empresa da família sem hesitação e rapidamente se tornou a herdeira aparente. Nossos pais nunca perdiam suas partidas de tênis ou recitais de piano. Eles exibiam orgulhosamente seus troféus e prêmios por toda a nossa casa. Quando ela falava no jantar, eles escutavam atentamente. Minha experiência era dramaticamente diferente. Apesar de ser uma estudante de notas excelentes também, minhas conquistas sempre eram recebidas com indiferença. Isso é o que esperamos de uma Harris, meu pai dizia, sem levantar os olhos do jornal. Quando ganhei a feira de ciências estadual na 10ª série, minha mãe apenas comentou que meu cabelo estava bagunçado nas fotos. Eles compareciam aos meus eventos apenas quando pareceria suspeito para os outros se não fossem. Desde a infância ficou claro que eles haviam traçado meu futuro. Eu estudaria ciências farmacêuticas, me juntaria ao negócio da família e eventualmente dirigiria a divisão de pesquisa, enquanto Sofia cuidaria do lado comercial. Meus protestos eram ignorados. Quando desenvolvi interesse em ciências ambientais no ensino médio, particularmente como o desperdício farmacêutico afeta ecossistemas, meu pai descartou isso como besteira de ambientalista. Durante meu 3º ano do ensino médio, me candidatei especificamente à Northwestern pelo programa de ciências ambientais. O confronto que se seguiu foi explosivo. Meu pai ameaçou me cortar financeiramente. Minha mãe chorou sobre dever familiar e tradição. Mantive minha posição, argumentando que ainda podia fazer a diferença no mundo, sem seguir exatamente o caminho deles. Após semanas de tratamento silencioso, eles cederam, mas com condições. Pagariam minha educação, mas eu teria que fazer uma especialização secundária em bioquímica e trabalhar em estágios de verão na empresa deles. A faculdade trouxe liberdade parcial, mas a tensão escalou a cada ano. Cada feriado era cheio de comentários passivo-agressivos sobre minha fase e como eu eventualmente voltaria ao juízo. Aumentaram a pressão durante meu 3º ano, enviando descrições de vagas para posições no departamento de pesquisa deles. Quando consegui um estágio com uma organização ambiental sem fins lucrativos, eles ameaçaram parar de pagar minha mensalidade. Fiz empréstimos para meu último ano em vez de ceder. O que eles não sabiam até recentemente era que minha avó materna, Eleanor, a mãe de Eleanor, havia me deixado uma herança significativa em um fundo que se tornaria acessível quando eu completasse 23 anos ou me formasse na faculdade, o que viesse por último. Vovó Lillian havia sido o único membro da família que apoiava minha independência. Ela havia sido uma química brilhante, mas foi forçada a trabalhar na sombra do marido. Antes de falecer quando eu tinha 16 anos, ela me fez prometer seguir meu próprio caminho. Meus pais descobriram a herança 3 meses antes da minha formatura quando o advogado deles a mencionou acidentalmente durante uma reunião de negócios da família. Sofia me contou depois que nosso pai ficou branco de raiva. O fundo era blindado, estabelecido com curadores independentes, e me daria completa independência financeira. Aproximadamente 12 milhões de dólares que teriam ido para meus pais se eu nunca tivesse me formado ou se morresse antes de recebê-los. Os meses que antecederam a formatura foram estranhamente silenciosos.
Meus pais pararam com a barragem usual de mensagens e ligações me pressionando sobre entrevistas de emprego na empresa deles. Em vez disso, subitamente se interessaram pelos meus planos de formatura. Minha mãe ligou para dizer que queriam organizar uma celebração adequada para uma Harris. Sua mudança súbita de comportamento deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. A manhã da formatura amanheceu clara e brilhante, um dia perfeito de maio em Chicago. Fiquei em frente ao espelho do meu apartamento, ajustando meu cabelo, uma mistura de orgulho e ansiedade girando no meu estômago. Após 4 anos de trabalho duro mantendo uma média 3.9 enquanto deliberadamente traçava um curso longe do legado da minha família, eu havia conseguido. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe: serviço de carro vai buscá-la às 9h30. Não se atrase. Encontrei meus pais fora do auditório. Meu pai estava verificando e-mails no telefone enquanto minha mãe examinava minha aparência. Você não poderia ter feito algo mais com seu cabelo? Ela perguntou como cumprimento. O fotógrafo vai tirar retratos da família depois. Nenhum parabéns, nenhum orgulho, apenas crítica. Sofia ficou um pouco afastada, me dando um pequeno sorriso de apoio. Daniele, a voz da minha melhor amiga Taylor, cortou a tensão. Ela correu até mim com sua própria beca de formatura tremulando, com nossa outra amiga próxima Zoe logo atrás. Elas haviam sido minha linha de vida durante a faculdade, a família que escolhi para mim. Conseguimos. Taylor me abraçou forte, sussurrando. Seus pais ainda parecem que estão sentindo um cheiro ruim sempre que te veem. Algumas coisas nunca mudam, sussurrei de volta. Enquanto minhas amigas conversavam animadamente sobre a cerimônia e nossos planos de dividir um apartamento enquanto começávamos nossas carreiras, notei meus pais se afastarem para o que parecia ser uma conversa intensa. Não consegui ouvir a maior parte, mas as palavras do meu pai chegaram até mim. Precisamos resolver esse problema hoje antes que saia de controle. Minha mãe assentiu sombriamente, então me flagrou observando-os. Seu rosto imediatamente se transformou em um sorriso social praticado. Querida, deveríamos encontrar nossos lugares. A cerimônia vai começar em breve. A cerimônia de formatura passou como um borrão de discursos, chamada de nomes e o peso satisfatório do diploma na minha mão. Quando Danielle Elizabeth Harris, summa cum laude, ecoou pelo auditório, ouvi Taylor e Zoe gritando selvagemente. Meus pais aplaudiram educadamente suas expressões ilegíveis. Após a cerimônia, o serviço de carro nos levou para o Península, Chicago, onde meus pais haviam alugado todo o terraço da cobertura para minha celebração de formatura. Fiquei impressionada com a extravagância. Esculturas de gelo, fontes de champanhe, estações de catering gourmet e até uma pequena orquestra tocando no canto. Flores frescas cobriam todas as superfícies, e um fotógrafo profissional circulava entre os primeiros convidados que chegavam. Que produção seus pais montaram, comentou o Dr. Lewis, se aproximando de mim com um copo d'água na mão. Ele havia sido parceiro de pesquisa do meu pai décadas atrás antes de se separar para ensinar na Northwestern. Ele havia se tornado algo como um mentor para mim, uma das poucas conexões com o mundo da minha família que eu realmente valorizava. Parabéns por sua conquista impressionante, Daniele. Obrigada. É meio demais, não é? Não é realmente o estilo deles. Pelo menos não para mim. Estou surpresa com a lista de convidados. Metade dessas pessoas eu mal conheço. Dr. Lewis seguiu meu olhar para onde meu pai estava falando com 2 homens de ternos caros. Associados de negócios, ele explicou. E ali com sua mãe. Esse é Gerald Thorne, o advogado da sua família. Ele baixou a voz. As coisas têm estado tensas na empresa ultimamente. Rumores de irregularidades em alguns testes clínicos. Seu pai tem estado em reuniões a portas fechadas por semanas. Meu estômago se apertou. Que tipo de irregularidades? Ele balançou a cabeça. Nada concreto. Mas tome cuidado, Daniele. Seus pais parecem. Ele pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Particularmente investidos em manter o legado Harris intacto agora. Conforme a festa chegou ao auge, notei algo estranho. Meus pais estavam me observando constantemente. Não com orgulho ou mesmo sua decepção usual, mas com uma intensidade calculista que me deu arrepios. Sempre que eu me movia para um novo grupo de conversa, um deles casualmente se reposicionava para me manter em sua linha de visão. Sofia se aproximou de mim enquanto eu pegava um aperitivo. Algo estranho está acontecendo, ela murmurou. Papai me perguntou 3 vezes se você mencionou seus planos após a formatura. E mamãe fica verificando o relógio como se estivesse esperando algo. Antes que eu pudesse responder, meu pai bateu no copo, sinalizando por atenção. Em 15 minutos teremos um brinde especial de champanhe para a formanda, ele anunciou com seu sorriso de empresário firmemente no lugar. Todos se certifiquem de ter um copo para a ocasião. Observei enquanto garçons começaram a preparar taças em bandejas de prata. Meu pai acenou para o garçom-chefe, apontando uma garrafa específica de champanhe com rótulo dourado. Essa, ouvi ele dizer, só para a família. Com 15 minutos até o brinde, me desculpei para usar o banheiro. As instalações principais tinham fila, então escorreguei por um corredor de serviço para usar o banheiro dos funcionários que havia notado antes.
Enquanto me aproximava, ouvi sussurros raivosos vindos de virar a esquina. Você tem certeza absoluta de que isso é necessário? A voz da minha mãe tensa e ligeiramente mais alta que o normal. Você quer perder tudo que construímos? Meu pai chiou de volta. A investigação da FDA está ganhando impulso. Se eles encontrarem esses resultados de teste, estamos acabados. O fundo dá a ela dinheiro suficiente para ser completamente independente. E se ela decidir bancar a cruzada ambientalista e expor a contaminação do rio da instalação oeste? Ela sempre foi moralista o suficiente para fazer isso. Mas drogá-la na própria festa de formatura, Joseph, poderíamos apenas conversar com ela novamente. Conversar como isso já funcionou com ela. Ela é teimosa e ingênua. É apenas o suficiente para deixá-la doente, não para matá-la. Ela ficará hospitalizada por alguns dias com o que parece intoxicação alimentar. Isso nos dá tempo para lidar com a papelada e mover alguns ativos antes do desembolso do fundo. Os advogados confirmaram que se ela morrer antes da transferência oficial na próxima semana, reverte para nós como seus parentes mais próximos. Baixe a voz, minha mãe sussurrou asperamente. Alguém poderia nos ouvir. Meu sangue virou gelo enquanto me pressionei contra a parede, mal respirando. Eles estavam planejando me envenenar. Meus próprios pais. A realização era tão monstruosa. Minha mente inicialmente a rejeitou. Mas a bioquímica em mim processou as palavras do meu pai clinicamente. Apenas o suficiente para deixá-la doente. Uma dose não letal de algo que se apresentaria como intoxicação alimentar, mas sério o suficiente para hospitalização. Escorreguei de volta pelo corredor antes que pudessem me descobrir, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia verificar minha maquiagem no espelho do banheiro principal. Precisava parecer normal, pensar claramente. Anos navegando a manipulação emocional dos meus pais me haviam ensinado a compartimentalizar, mas isso estava além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. De volta à festa, observei com novos olhos enquanto garçons arranjavam taças de champanhe em uma bandeja especial. Meu pai se aproximou, examinando os copos cuidadosamente antes de selecionar um e colocá-lo ligeiramente separado dos outros. A garrafa especial com rótulo dourado foi aberta e o bartender começou a encher os copos. Meu pai pairou por perto, garantindo que soubesse exatamente qual copo era qual. Me dirigi a Taylor e Zoe, mantendo minha voz firme através de pura força de vontade. Preciso que vocês façam algo por mim, sem perguntas, sussurrei. Taylor imediatamente assentiu, sempre leal sem hesitação. Gravem o brinde no telefone. Mantenham meu pai no enquadramento o máximo possível, especialmente quando ele distribuir o champanhe. Está tudo bem? Zoe perguntou, seus olhos preocupados. Apenas uma precaução, respondi forçando um sorriso. Drama familiar, como sempre. Os minutos passaram com lentidão excruciante. Meu treinamento em bioquímica entrou em ação enquanto considerava o que meu pai poderia usar. Precisaria ser algo difícil de detectar, algo que pudesse plausivelmente ocorrer naturalmente ou parecer intoxicação alimentar. Talvez um composto de suas próprias instalações de pesquisa, algo ainda não em telas de toxicologia padrão. Eu precisaria reconhecer os sintomas rapidamente se seu plano tivesse sucesso. Náusea e vômito seriam prováveis primeiros sinais, seguidos talvez por dor abdominal, tontura ou problemas respiratórios dependendo da toxina. Se eu pudesse identificá-la rapidamente o suficiente, poderia dizer ao pessoal médico exatamente o que testar. Quando meu pai chamou todos para o brinde, percebi com clareza cristalina que precisava de evidência. Se eu simplesmente recusasse o champanhe, eles tentariam novamente de outra forma. Precisava de prova de sua tentativa, algo concreto que não pudesse ser explicado. O momento do brinde se aproximou com uma qualidade surreal. Garçons distribuíram champanhe para os convidados gerais enquanto meu pai pessoalmente lidou com os copos da garrafa especial. A família deve ter o melhor champanhe para esta ocasião especial, ele anunciou jovialmente para convidados próximos. Ele entregou copos para minha mãe, depois Sofia, então estendeu um especificamente para mim, seus olhos encontrando os meus com um sorriso que nunca chegou aos olhos. Observei em câmera lenta enquanto ele apresentou o copo para mim, e com certeza absoluta eu vi a qualidade ligeiramente turva no fundo, onde um pó não havia se dissolvido completamente. O grande anel de sinete do meu pai brilhou enquanto ele segurava a haste, praticamente forçando o copo na minha mão. Para Daniele ele disse alto, levantando seu próprio copo. Que seu futuro seja tudo o que você merece. O duplo significado não me passou despercebido enquanto aceitei o champanhe envenenado. Cuidadosa para não deixá-lo tocar meus lábios enquanto os convidados tomaram seu primeiro gole. Antes de bebermos, minha mãe interveio suavemente. Joseph, por que você não diz algumas palavras sobre nossa filha neste dia especial? Meu pai pigarreou, mudando para sua persona de orador público. Daniele sempre foi. Determinada, ele começou, selecionando cuidadosamente palavras que soavam elogiosas para estranhos, mas carregavam anos de desaprovação que apenas eu podia ouvir. Embora ela tenha escolhido um caminho não convencional, hoje celebramos sua conquista acadêmica. Enquanto ele continuava seu discurso passivo-agressivo, minha mente correu.
Taylor estava gravando como prometido, seu telefone discretamente capturando tudo. Precisava agir agora, antes que o brinde terminasse. O champanhe na minha mão poderia muito bem ter sido uma granada viva. E para Sofia, meu pai acrescentou, surpreendendo todos ao se desviar do brinde tradicional para a formanda, que mostrou o que uma verdadeira Harris pode realizar no mundo dos negócios. O exemplo perfeito de lealdade familiar. Sofia sorriu desconfortavelmente, claramente pega de surpresa por ser incluída no que deveria ter sido meu momento. E naquele instante tomei minha decisão. Falando da minha irmã incrível, disse-me adiantando com um sorriso brilhante, eu não estaria aqui sem o apoio dela. Virei para Sofia, levantando meu copo. Ela merece um brinde adequado também. Na verdade, estendi minha taça de champanhe em direção a ela. Este champanhe de reserva especial que papai selecionou é bom demais para não compartilhar. Pegue o meu, irmã. Eu insisto. Antes que alguém pudesse reagir, havia pressionado meu copo intocado na mão de Sofia e suavemente peguei seu copo já parcialmente bebido. O rosto do meu pai congelou em uma máscara de horror que ele não podia exibir publicamente, enquanto os nós dos dedos da minha mãe ficaram brancos ao redor de seu próprio copo. Para a família. Declarei levantando o champanhe seguro de Sofia enquanto olhava diretamente nos olhos do meu pai. Confusão tremulou no rosto de Sofia, mas o treinamento social assumiu. Ela sorriu e levantou minha taça de champanhe. Para a família, ela ecoou e bebeu profundamente do copo envenenado. Provei do copo original dela, nunca quebrando o contato visual com meu pai. Seu rosto havia ficado cinzento, uma fina camada de suor aparecendo em sua testa enquanto ele percebeu o que havia acontecido. Minha mãe olhou rapidamente entre Sofia e ele, seu sorriso praticado se tornando frágil nas bordas. O momento passou. Convidados aplaudiram, conversas retomaram e a orquestra começou a tocar novamente. Circulei pela multidão fazendo conversa fiada enquanto mantinha Sofia em minha visão periférica. Culpa e medo batalharam dentro de mim. Não havia tido tempo de pensar em outra solução, mas acabará de permitir que minha irmã bebesse veneno destinado a mim. A dose deveria ser não letal de acordo com o que eu havia escutado. Mas e se meu pai havia mentido para minha mãe? E se Sofia reagisse mal ao que quer que contivesse? 34 minutos após o brinde, aconteceu. Eu estava falando com um dos meus professores quando ouvi um suspiro do outro lado da sala. Sofia havia estado falando com um dos associados juniores da firma quando subitamente pressionou a mão na testa balançando ligeiramente. Me sinto estranha. Ouvi ela dizer, sua voz arrastando de forma não característica, realmente tonta de repente. Empurrei pela multidão de haste quando os joelhos de Sofia cederam. O associado a pegou desajeitadamente enquanto ela se curvou para a frente. Ajuda, ele gritou. Algo está errado. Meus pais correram, pânico genuíno em seus olhos agora que sua filha dourada estava afetada em vez de sua decepção. Meu pai a alcançou primeiro, segurando sua cabeça enquanto ela começou a murmurar incoerentemente. Sua pele havia tomado um tom acinzentado e suor se formou em sua testa. Chamem uma ambulância, minha mãe gritou, toda a compostura abandonada. Dr. Lewis apareceu ao meu lado, seu treinamento médico entrando em ação enquanto verificava o pulso de Sofia. Sua frequência cardíaca está elevada e irregular, ele relatou, afrouxando sua gola. O que ela estava fazendo antes disso acontecer? Ela apenas tomou champanhe no brinde, o associado respondeu. Ela parecia bem, então de repente. Os olhos do meu pai se voltaram para os meus, percepção e fúria se misturando com medo. Olhei de volta inflexivelmente. A ambulância está a caminho, alguém anunciou. 5 minutos fora. Ajoelhei ao lado de Sofia, pegando sua mão. Fique com ela, disse aos meus pais firmemente. Vou descer para dirigir os paramédicos. Eles assentiram distraidamente, toda a atenção em Sofia, que havia começado a tremer ligeiramente. Na privacidade do elevador, peguei meu telefone e liguei para Taylor. Me encontre no saguão agora mesmo e instruí. Tragam seu telefone com a gravação. É uma emergência. Taylor e Zoe estavam esperando quando as portas do elevador se abriram. Sofia desmaiou, expliquei rapidamente caminhando em direção à entrada. Preciso que você dê uma cópia dessa gravação do brinde para os paramédicos e diga que suspeito de envenenamento. Depois me mande um backup. Envenenamento? Zoe repetiu horrorizada. Que diabos está acontecendo, Daniele? Vou explicar tudo depois. Por favor, apenas confiem em mim. As sirenes da ambulância eram audíveis agora, ficando mais próximas. Quando os paramédicos chegaram, me aproximei do primeiro. Minha irmã desmaiou lá em cima. Sintomas incluem tontura, desorientação, batimento cardíaco irregular e tremores. Tenho motivos para acreditar que ela ingeriu uma substância tóxica em seu champanhe. O paramédico me olhou intensamente. Você suspeita de envenenamento. Baseada em quê? Sou formada em bioquímica. Os sintomas se apresentaram subitamente cerca de 30 minutos após o consumo. Eu também. Antes que pudesse terminar, meus pais saíram do elevador com Dr. Lewis apoiando uma Sofia semiconsciente entre eles. Os paramédicos correram com uma maca, seu treinamento assumindo enquanto rapidamente avaliaram sua condição.
Por favor, ajudem ela, minha mãe soluçou, seu rímel escorrendo. Ela apenas desmaiou. Para a 90 por 60 e caindo, um paramédico relatou. Pulso 120 e irregular. Enquanto a carregavam para a ambulância, meu pai se virou para mim, sua voz baixa e perigosa. O que você fez? Nada. Respondi calmamente. Ela bebeu do meu copo. Lembra? O champanhe especial que você selecionou só para mim. Seu rosto se contorceu com raiva e medo. Você trocou os copos deliberadamente. Você sabia. Sabia o que, pai? Que você colocou algo na minha bebida. Por que eu pensaria isso? Mantive seu olhar firmemente. A menos que você tenha feito. Ela precisa da família com ela, um paramédico interrompeu. Uma pessoa pode ir junto. Eu vou, minha mãe insistiu, já subindo. Seguiremos de carro, meu pai disse, agarrando meu braço dolorosamente. Todos nós. A viagem para o Northwestern Memorial Hospital foi um silêncio tenso. Meu pai dirigiu enquanto sentei no banco traseiro, Taylor e Zoe tendo prometido me encontrar lá. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Taylor, vídeo enviado para seu e-mail. Mostra você claramente trocando copos depois que seu pai lhe entregou um. O que digo para a polícia quando chegarem? Polícia. Claro que haveria polícia se envenenamento fosse suspeito. Respondi rapidamente, diga tudo o que viram. Mostrem o vídeo. Na sala de emergência, o caos reinou. Sofia havia sido levada às pressas para uma área de tratamento com minha mãe se lamentando dramaticamente para qualquer um que ouvisse sobre sua filha preciosa e como ela. Simplesmente desmaiou sem motivo. Me aproximei da recepção de enfermagem diretamente. Preciso falar com o médico da minha irmã imediatamente. Tenho motivos para acreditar que ela ingeriu uma toxina e posso saber o que é. A enfermeira pareceu cética até eu acrescentar. Sou formada em bioquímica especializando em compostos farmacêuticos. Por favor, o tempo pode ser crítico. Minutos depois estava falando com o Dr. Patel, a médica de emergência tratando Sofia. Sua irmã está experimentando sintomas consistentes com envenenamento anticolinérgico, ela explicou. Frequência cardíaca elevada, confusão, pupilas dilatadas, boca seca? Estamos tratando seus sintomas enquanto fazemos exames toxicológicos. Você precisa testar especificamente para derivados de ciclopentolato, disse. Meu pai trabalha com versões modificadas na Harris Pharmaceuticals. Eles estão testando uma nova classe de compostos que não apareceriam em exames tóxicos padrão. As sobrancelhas de Dr. Patel se levantaram. Essa é uma sugestão muito específica. Por que você suspeita deste composto particular? Respirei fundo. Porque acredito que meu pai intencionalmente o adicionou à minha taça de champanhe. Mas minha irmã bebeu dela em vez. Sua postura profissional não mudou, mas ela pegou o telefone. Preciso contactar a polícia. Em uma hora, a sala de emergência havia se transformado em cena de crime. 2 detetives entrevistaram funcionários, enquanto um oficial uniformizado ficou do lado de fora da sala de tratamento de Sofia. Meus pais foram separados para interrogatório, minha mãe protestando alto as acusações absurdas enquanto meu pai exigia seu advogado. Sentei em uma pequena sala de consulta com detetive Rivera, uma mulher séria com olhos gentis que contradiziam sua postura firme. Me conte o que aconteceu novamente, ela pediu, tomando notas detalhadas. Recontei tudo da conversa que escutei, a visão do meu pai colocando o pó no meu champanhe, até a decisão em fração de segundo de trocar copos com Sofia. Tenho treinamento em bioquímica. Reconheci os sintomas quando começaram. Nunca pensei que ele usaria algo potencialmente letal, mas não podia ter certeza. E por que seus pais quereriam envenená-la? Ela perguntou cuidadosamente. Dinheiro, respondi simplesmente. Controle. Minha avó me deixou um fundo que vale aproximadamente 12 milhões de dólares que ativa na próxima semana. Se eu morresse antes, reverteria para meus pais. Eles também descobriram recentemente que sua empresa farmacêutica está sob investigação da FDA e acreditam que eu possa ter informações que poderiam prejudicá-los. A expressão de detetive Rivera não mudou, mas ela escreveu algo e o sublinhou. Essa é uma acusação séria. Eu sei, disse calmamente. Tem o vídeo que minha amiga gravou do brinde. Você pode ver claramente meu pai me dando um copo específico e minha decisão de trocar com Sofia. Você também pode entrevistar Dr. Lewis, que está ciente das tensões dentro da família e da empresa. Uma batida na porta nos interrompeu. Dr. Patel entrou com um tablet na mão. Temos resultados toxicológicos preliminares, ela anunciou. Encontramos níveis elevados de um composto anticolinérgico modificado similar, mas não idêntico ao ciclopentolato. Parece ser um composto de pesquisa ainda não em produção comercial. Detetive Rivera olhou entre nós. Em português, por favor. É uma droga criada em laboratório que causaria sintomas imitando intoxicação alimentar severa, mas com efeitos cardiovasculares adicionais, expliquei. Exatamente o tipo de composto que a Harris Pharmaceuticals tem desenvolvido. Apenas alguém com acesso às instalações de pesquisa deles teria isso. Ela ficará bem? Perguntei a Dr. Patel ansiosamente. Estamos administrando fisoxigmina como antídoto, ela respondeu. Sua condição é séria, mas estável.
Se não tivéssemos identificado o composto rapidamente, poderia ter havido dano cardíaco permanente. Fechei os olhos brevemente, alívio me lavando. Obrigada. Quando os abri, encontrei detetive Rivera me estudando cuidadosamente. Você percebe que pela sua própria admissão permitiu conscientemente que sua irmã bebesse o que suspeitava ser champanhe envenenado. Meu estômago despencou. Eu não sabia o que mais fazer naquele momento. Precisava de evidência. Pensei que era apenas o suficiente para deixar alguém doente, não uma ameaça à vida. Minha voz tremeu ligeiramente. Tomei uma decisão terrível e terei que viver com isso. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e meu pai entrou furioso, seguido por um oficial nervoso e um homem de aparência afiada em um terno caro. Isso é ultrajante, meu pai gritou. Minha filha é claramente mentalmente instável e com ciúmes do sucesso da irmã. Ela tem feito acusações selvagens sobre nossa família há anos. Senhor Harris, devo pedir que saia, detetive Rivera disse, firmemente se levantando. Joseph Harris, não diga mais uma palavra, o homem de terno instruiu, colocando uma mão no braço do meu pai. Sou Gerald Thorne, o advogado da família Harris. Meu cliente não tem comentários neste momento. Seu cliente não está preso ainda, detetive Rivera enfatizou a última palavra. Mas sugiro que coopere totalmente. Temos evidência em vídeo do brinde de champanhe e relatórios toxicológicos preliminares confirmando um composto farmacêutico de grau de pesquisa no sistema de Sophia Harris. O rosto do meu pai passou por uma série rápida de emoções antes de se estabelecer em fúria fria. Danielle sempre foi problemática, ele disse. Sua voz subitamente calma e razoável. Ela tinha ciúmes da irmã, ressentida com nossas expectativas. Ela ameaçou antes destruir nosso negócio familiar por despeito. Isso não é verdade, protestei. Permitimos seus caprichos de ciência ambiental, apesar de suas responsabilidades com a empresa da família, ele continuou como se eu não tivesse falado. Até organizamos esta festa de formatura cara para mostrar nosso apoio. E como ela nos retribui? Criando este drama elaborado e permitindo que sua própria irmã ficasse doente. Gerald Thorne colocou um cartão de visita na mesa. Detetive, cooperaremos totalmente com sua investigação, mas quaisquer outras perguntas devem vir através de mim. A família Harris é proeminente nesta comunidade, e esperamos descrição. Depois que eles saíram, detetive Rivera pegou o cartão com 2 dedos como se pudesse estar contaminado. Família interessante que você tem, senhorita Harris. Você não faz ideia, respondi cansada. Uma comoção no corredor chamou nossa atenção. Dr. Lewis havia chegado e estava discutindo com o oficial fora da sala de Sophia. Sou médico da família dela, ele insistiu. Preciso revisar seu tratamento. Detetive Rivera e eu saímos enquanto o Dr. Lewis me viu. Danielle, graças a Deus. O que aconteceu? Estão dizendo que Joseph tentou envenenar você. Antes que eu pudesse responder, Dr. Patel emergiu da sala de Sophia. Ela está perguntando por você, Danielle. Ainda está sonolenta, mas lúcida. Entrando no quarto de hospital fracamente iluminado, senti uma onda de culpa vendo Sophia conectada a monitores e com soro no braço. Sua aparência normalmente perfeita estava desarrumada, sua pele ainda mantendo uma palidez não saudável. Seus olhos tremularam abertos quando me aproximei. Oi, disse suavemente, pegando sua mão. Como você está se sentindo? Como se tivesse sido atropelada por um caminhão, ela respondeu, sua voz rouca. Eles me disseram. É verdade? Papai realmente tentou envenenar você? Assenti lentamente, lágrimas enchendo meus olhos. Sinto muito que você tenha bebido em vez. Apenas reagi, não pensei. Por quê? Ela sussurrou, confusão e dor nublando seus olhos. Por que ele faria isso? O fundo da vovó Lillian. A investigação da FDA. Eles estavam com medo de que eu expusesse a contaminação na instalação oeste. Compreensão amanheceu nos olhos de Sophia. Os relatórios selados. Os que eles têm mantido no servidor seguro. Ela apertou minha mão fracamente. E silenciosos. Eu os vi no mês passado, mas não entendi o que estava vendo. Leituras de metais pesados, registros de descarte. Eles têm despejado resíduos de pesquisa diretamente na bacia hidrográfica por anos. Uma batida suave interrompeu quando o detetive Rivera entrou com outro oficial à paisana. Senhorita Harris, acabamos de receber algumas informações adicionais que achei que você deveria saber. O FBI tem investigado a Harris Pharmaceuticals nos últimos 6 meses por fraude, violações ambientais e falsificação de dados de testes clínicos. Olhei para ela. O FBI. Sim. Seus pais já estavam sob vigilância. Quando os contactamos sobre o incidente de envenenamento, eles compartilharam que tem evidência substancial de atividade criminosa. Acabaram de executar mandados de busca nos escritórios e casa da sua família. Os monitores de Sophia apitaram enquanto sua frequência cardíaca aumentou. Meu Deus, ela sussurrou. Assinei alguns daqueles documentos. Joseph disse que eram registros regulatórios de rotina. Precisaremos falar com você sobre isso depois, senhorita Harris, o outro oficial disse para Sophia. Por agora, foque em sua recuperação. Quando saíram, Sophia começou a chorar silenciosamente.
Confiei neles completamente. Defendi eles sempre que você reclamava de como te tratavam. E todo esse tempo, segurei sua mão firmemente. Você não sabia. Eles manipularam nós duas, apenas de formas diferentes. O que acontece agora? Ela perguntou, medo e incerteza substituindo sua confiança usual. Agora contamos a verdade, respondi simplesmente. Toda ela. A história estourou no Chicago Tribune 2 dias depois. CEO farmacêutico e esposa presos por tentativa de assassinato da filha. Manchetes menores acrescentaram. FBI descobre fraude massiva e crimes ambientais na Harris Pharmaceuticals. Nosso nome de família, uma vez sinônimo de sucesso e filantropia, se tornou da noite para o dia sinônimo de ganância corporativa e traição familiar. Me mudei temporariamente para o apartamento de Taylor e Zoe, incapaz de enfrentar voltar ao meu próprio lugar onde repórteres espreitavam. Sofia permaneceu no hospital por mais 4 dias antes de ser liberada sob os cuidados de nossa tia Patrícia, irmã distanciada da minha mãe que voou de Seattle ao ouvir as notícias. Sempre soube que Eleanor era capaz de coisas terríveis, tia Patrícia me disse tomando café na cafeteria do hospital. Mas nunca imaginei isso. Deveria ter mantido contato com vocês meninas. A investigação se expandiu rapidamente. Com mandados de busca em mãos, o FBI descobriu um tesouro de documentos incriminatórios tanto nos escritórios Harris quanto em nossa casa de família. E-mails detalhavam falsificação sistemática de dados de segurança para 3 drogas principais atualmente no mercado. Testes ambientais mostraram anos de descarte ilegal de resíduos tóxicos que haviam contaminado águas subterrâneas em comunidades perto da instalação oeste. Detetive Rivera me mantinha atualizada sobre o caso de envenenamento. O laboratório confirmou que o composto era um anticolinérgico experimental da instalação de pesquisa privada do seu pai, ela explicou durante uma de nossas reuniões. Ele havia assinado pessoalmente 3 dias antes da sua formatura. Também encontramos notas no escritório doméstico dele detalhando cálculos de dosagem. Trabalhei com as autoridades fornecendo tudo o que sabia sobre as operações da empresa e o comportamento dos meus pais. Os dias se misturaram em uma névoa de entrevistas policiais, reuniões com promotores e verificando a recuperação de Sofia. Uma semana após o incidente, me encontrei com o agente especial Donovan do FBI a seu pedido. Ele espalhou fotografias na mesa entre nós. Você reconhece este local? Estudei as imagens do que parecia ser uma unidade de armazenamento. Dentro havia caixas de documentos, vários computadores laptop e, mais perturbadoramente, frascos de vários compostos cuidadosamente arranjados em contêineres com temperatura controlada. Não respondi. Nunca vi este lugar. É a unidade de armazenamento alugada sob seu nome, ele disse observando minha reação cuidadosamente. Aberta 6 meses atrás com o que parece ser uma assinatura falsificada. Meu sangue gelou. Eles estavam planejando isso há meses, me preparando caso seu plano original falhasse. Parece que sim, agente Donovan concordou. Encontramos evidência no computador do seu pai de múltiplos planos de contingência. A tentativa de envenenamento era na verdade plano C. Planos A e B envolviam preparações mais elaboradas que teriam te implicado em espionagem corporativa e roubo de dados. Conforme o caso se construía, mais segredos de família emergiram. Registros financeiros revelaram que meus pais haviam sido desviando fundos da empresa para contas offshore por anos. Ex-funcionários se apresentaram com histórias de serem demitidos após levantar preocupações de segurança. 3 famílias entraram com processos alegando que seus entes queridos haviam morrido de efeitos colaterais que a Harris Pharmaceuticals havia deliberadamente ocultado durante testes clínicos. Durante tudo isso, Sofia e eu nos aproximamos mais do que jamais havíamos estado. A fachada da filha dourada desmoronou enquanto ela processava seu próprio senso de traição e manipulação. Eu era fantoche deles, ela admitiu durante uma de nossas longas conversas em seu quarto de recuperação. Tudo o que fiz foi para agradá-los. Toda minha identidade foi construída em torno de ser a filha Harris perfeita. Você também era escudo deles, apontei gentilmente. Enquanto você era bem-sucedida e obediente, eles podiam me descartar como a criança problemática em vez de questionar seu próprio comportamento. 2 semanas após o incidente, recebemos notícia de que nossos pais estavam sendo mantidos sem fiança depois que o juiz os considerou riscos de fuga devido aos seus substanciais ativos no exterior. Sua audiência preliminar estava marcada para a semana seguinte. Na manhã da audiência, Sofia e eu nos encontramos para café da manhã em um café tranquilo longe do tribunal. Ela ainda se movia cuidadosamente, seu corpo não totalmente recuperado do veneno. Você está pronta para isso? Perguntei, mexendo meu café intocado. Não, ela admitiu. Mas precisamos estar lá. Preciso olhá-los nos olhos. Os degraus do tribunal estavam lotados de repórteres que gritaram perguntas enquanto nos aproximávamos. Dentro da sala de audiência ficou silenciosa quando entramos, todos os olhos se voltando para observar a filha envenenada e a alvo. Nossos pais sentavam na mesa de defesa, ambos vestidos impecavelmente apesar de semanas em detenção.
Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas quando viu Sofia. Mas meu pai olhou direto à frente, se recusando a reconhecer qualquer uma de nós. A evidência apresentada foi condenatória. A promotoria exibiu o vídeo do brinde mostrando claramente meu pai me dando o copo específico e minha subsequente troca com Sofia. Apresentaram os relatórios toxicológicos, o rastro do composto combinando exatamente com amostras encontradas no laboratório privado do meu pai. Registros financeiros demonstraram o motivo, meu fundo que teria revertido para eles na minha morte. Mais chocante para os espectadores foi uma ligação gravada que meu pai havia feito da detenção para um associado de negócios, pedindo para ele limpar a situação com aquelas amostras do rio, e mencionando que Daniele sempre foi a criança problema, nunca entendendo lealdade familiar. Quando o juiz decidiu que havia mais que evidência suficiente para prosseguir ao julgamento em todas as acusações incluindo tentativa de assassinato, minha mãe desabou em soluços teatrais. Meu pai permaneceu com cara de pedra, apenas sua mandíbula cerrada traindo sua fúria. Fora do tribunal, repórteres enxamearam novamente. Sofia me surpreendeu pegando minha mão e se dirigindo a eles diretamente. Minha irmã e eu estamos cooperando totalmente com as autoridades. Pedimos privacidade durante este momento difícil enquanto lidamos com a traição dos nossos pais. Obrigada. Enquanto empurrávamos pela multidão em direção ao nosso carro esperando, um repórter gritou: "Você sabia que sua irmã estava trocando os copos? Você fazia parte do plano?" Sofia parou fria, se virando com fogo inesperado. Minha irmã salvou minha vida. Nossos pais tentaram envenená-la. E quando ela percebeu, teve segundos para decidir o que fazer. Ela carregou culpa desnecessária pelo meu sofrimento. Mas as únicas pessoas responsáveis são Joseph e Eleanor Harris. Eles estavam dispostos a matar sua própria filha por dinheiro e para encobrir seus crimes. Essa é a história que vocês deveriam estar contando. Nos dias seguintes, mais membros da família que mal conhecíamos entraram em contato. Primos, tias distantes, o irmão do meu pai que havia sido banido da família décadas atrás por denunciar um escândalo farmacêutico anterior. Parecia que nossa árvore genealógica estava cheia de histórias similares de controle, manipulação e retribuição contra qualquer um que desafiasse o modo Harris. Sofia e eu começamos o processo doloroso de nos separarmos legal e financeiramente dos nossos pais. Contratamos nossa própria advogada, uma mulher gentil mas afiada como navalha chamada Vivian Santos que nos ajudou a navegar as complexidades da nossa situação. O fundo da sua avó está seguro, ela me assegurou durante uma reunião. Os curadores aceleraram a transferência dadas as circunstâncias extraordinárias. Quanto a Harris Pharmaceuticals, isso é mais complicado. Não quero nada a ver com isso, declarei firmemente. Sofia assentiu em acordo. Nem eu, mas temos responsabilidade com os funcionários que não estavam envolvidos nas atividades criminosas e com as comunidades afetadas pela contaminação. Há também a questão dos ativos pessoais dos seus pais, Vivian continuou. Muito provavelmente será apreendido pelo governo ou direcionado para a restituição das vítimas. Mas ainda haverá posses substanciais que tipicamente passariam para vocês como suas únicas filhas. Olhei para Sofia vendo meu próprio conflito refletido em seus olhos. Precisamos de tempo para pensar sobre isso, disse finalmente. Conforme o verão progrediu, o caso contra nossos pais se fortaleceu. 3 ex-executivos da Harris Pharmaceuticals concordaram em testemunhar em troca de sentenças reduzidas. Testes ambientais confirmaram contaminação generalizada atribuída diretamente a químicos de pesquisa descartados inadequadamente. Os custos estimados de limpeza excederam 100 milhões de dólares. Em agosto, 2 meses após o incidente da festa de formatura, Sofia e eu retornamos à nossa casa de infância com agentes do FBI para identificar documentos e evidências adicionais. Caminhar pelos quartos silenciosos e imponentes se sentiu surreal. Tudo parecia exatamente como sempre havia sido, perfeito, frio e estéril. No escritório do meu pai, agentes estavam cuidadosamente catalogando o conteúdo de seu cofre. Senhorita Harris, chamou segurando um pequeno diário de couro. Você reconhece isso? Peguei cuidadosamente. O diário era velho, as páginas amareladas. Dentro encontrei a caligrafia da minha avó Lillian. Era um registro de suas próprias descobertas e preocupações sobre a Harris Pharmaceuticals de décadas antes. A entrada final, datada pouco antes de sua morte, dizia: "Organizei a independência financeira de Daniele. Só ela tem a consciência e força para quebrar o ciclo do veneno desta família." Lágrimas encheram meus olhos enquanto mostrei para Sofia. Ela sabia, sussurrei. Estava tentando me proteger o tempo todo. E você me protegeu, Sofia respondeu, apertando minha mão. Isso é o que família de verdade faz. 6 meses após aquela festa de formatura fatídica, fiquei na varanda da casa do lago da minha avó observando o sol de novembro brilhar na água. A propriedade havia sido parte da minha herança, um retiro pacífico 2 horas fora de Chicago que visitei frequentemente quando criança. Agora era minha casa, pelo menos temporariamente enquanto descobria meus próximos passos. O fundo havia sido oficialmente transferido para mim 3 semanas após o incidente.
Os curadores concordando unanimemente em acelerar o processo dadas as circunstâncias extraordinárias. A primeira coisa que fiz foi estabelecer um fundo separado para os cuidados médicos e terapia contínuos de Sofia. Embora ela tivesse se recuperado fisicamente, as feridas psicológicas eram profundas. Entrega de chocolate quente, uma voz chamou atrás de mim. Sofia emergiu da casa carregando 2 canecas fumegantes, embrulhada em um dos meus suéteres grandes. Ela havia se mudado comigo 1 mês atrás após vender seu condomínio no centro, muito cheio de memórias de jantares de negócios familiares e aprovação parental. Timing perfeito, sorri aceitando a caneca com gratidão. Estava pensando em quanto mudou. Tudo, ela concordou, se acomodando na cadeira Adirondack ao meu lado. Lembra quando costumávamos vir aqui com vovó Lilian? Ela nos deixava ficar acordadas até tarde observando as estrelas enquanto contava histórias sobre mulheres cientistas que mudaram o mundo. Lembro que mamãe odiava essas viagens, ri suavemente. Estava convencida de que vovó estava enchendo nossas cabeças com independência perigosa. Ela estava certa sobre isso pelo menos. O sorriso de Sofia se tornou contemplativo. Os promotores ligaram esta manhã. Estão oferecendo um acordo. Minhas mãos se apertaram ao redor da caneca quente. Que tipo de acordo? 20 anos para papai na acusação de tentativa de assassinato mais os crimes ambientais. 15 para mamãe se ela testemunhar sobre a fraude corporativa. Ela pausou. Querem saber se objetamos. Olhei para o lago observando uma águia circular preguiçosamente sobre a água. Você objeta? Não sei, ela admitiu. Parte de mim quer que enfrentem um julgamento completo para ter tudo exposto, mas outra parte só quer que acabe, terminei por ela. Entendo. Sentamos em silêncio confortável, uma nova dinâmica para irmãs que haviam passado a maior parte de suas vidas como estranhas ocupando o mesmo espaço familiar. Os meses passados haviam forjado um vínculo genuíno entre nós, construído em trauma compartilhado mas se expandindo para amizade real e confiança. Meu telefone vibrou com uma mensagem do Dr. Lewis. Entrevista de emprego ambiental foi bem. Ficaram impressionados com sua proposta de pesquisa sobre remediação de resíduos farmacêuticos. Me ligue para detalhes. Sorri mostrando a mensagem para Sofia. Após a poeira assentar, havia começado a entrar em contato com firmas de ciência ambiental especializadas em limpeza de contaminação industrial. Meu background em bioquímica combinado com meu foco ambiental me tornava unicamente qualificada para trabalhar especificamente em poluição farmacêutica. Parecia certo usar o conhecimento Harris para curar parte do dano que minha família havia causado. Sofia tinha sua própria jornada de cura. Havia renunciado a Harris Pharmaceuticals imediatamente após ser liberada do hospital e passou meses ajudando autoridades a entender as operações da empresa e identificando quais executivos haviam sido cúmplices nos crimes. Agora estava considerando faculdade de Direito, inspirada pelos promotores e defensores de vítimas que havia conhecido através do nosso caso. A casa está sendo apreendida semana que vem, ela mencionou, se referindo à nossa casa de infância. Queriam saber se há algo pessoal que queremos recuperar primeiro. Balancei a cabeça. Nada que preciso lá. E você? Já peguei os álbuns de fotos. Os verdadeiros, não os retratos encenados de família que mamãe mantinha na sala de estar. Os espontâneos que Nora costumava tirar. Nora havia sido nossa governanta por 15 anos, a coisa mais próxima a uma figura maternal amorosa que experimentávamos diariamente. Você ouviu da Nora? Perguntei. Está na Flórida com a filha. Me mandou um pacote de cuidados semana passada com biscoitos caseiros e uma nota dizendo que sempre soube que nos libertaríamos eventualmente. Os procedimentos criminais continuaram sua progressão lenta através do sistema de justiça. Nossos pais mantiveram sua inocência publicamente, enquanto seus advogados negociavam freneticamente por trás das cenas. A evidência era esmagadora, com novos detalhes emergindo regularmente conforme ex-funcionários se apresentavam. Mais dolorosamente, descobrimos através de e-mails corporativos que nossos pais sabiam sobre a contaminação ambiental por mais de uma década. Comunidades rio abaixo da fábrica haviam experimentado taxas elevadas de câncer e defeitos de nascimento. Informação que meus pais haviam sistematicamente suprimido através de acordos confidenciais e estudos manipulados. Canalizei minha raiva para a ação, estabelecendo uma fundação com parte da minha herança dedicada a fornecer cuidados de saúde e testes ambientais para comunidades afetadas. Não podia desfazer o dano, mas era um começo para fazer reparações pelo legado Harris. A mídia gradualmente perdeu interesse na nossa história conforme novos escândalos emergiram, nos permitindo anonimato precioso para reconstruir nossas vidas. Comecei a fazer trabalho voluntário com um programa de monitoramento de qualidade da água no lago, encontrando cura no ato simples de proteger algo belo. Em uma manhã fria de janeiro, exatamente 7 meses após a festa de formatura. Sofia e eu sentamos no tribunal enquanto nossos pais aceitaram seus acordos. Pareciam menores de alguma forma, suas roupas de grife substituídas por trajes de negócios neutros, sua postura imperiosa diminuída por meses em detenção.
Minha mãe chorou silenciosamente enquanto o juiz detalhou seus crimes, enquanto meu pai permaneceu estoico, seus olhos fixos em alguma distância média. Nenhum deles olhou para nós, suas filhas sentadas na galeria. Quando perguntado se queriam fazer declarações antes da sentença, minha mãe declinou através das lágrimas. Meu pai se levantou e por um breve momento pensei que ele pudesse expressar remorso. Em vez disso, ele falou sobre sua vida inteira de contribuições à ciência médica e como sempre havia feito o que era necessário para proteger o negócio da família. Descreveu a si mesmo como vítima de padrões regulatórios em mudança e expressou esperança de que a história o julgaria mais justamente que este tribunal. Nenhuma vez reconheceu as comunidades que sua empresa havia envenenado, os pacientes prejudicados por dados de segurança de drogas falsificados, ou sua tentativa de assassinar sua própria filha. Em sua mente permanecia justificado um homem que havia meramente feito o que era necessário. Quando o oficial de justiça os levou para começar suas sentenças, sentiu uma onda complexa de emoções. Tristeza pelo que nossa família poderia ter sido. Raiva por sua recusa contínua em assumir responsabilidade, mas predominantemente um senso avassalador de alívio. Finalmente havia acabado. Fora do tribunal, longe do pequeno grupo de repórteres, Dr. Lewis esperava com Taylor e Zoe, minha família escolhida que me havia apoiado incondicionalmente durante toda a provação. Como você está se sentindo? Taylor perguntou, me abraçando forte. Livre, respondi simplesmente como se finalmente pudesse respirar. Nos meses que se seguiram, Sofia e eu continuamos nossas jornadas de cura separadas mas entrelaçadas. Vendemos a maioria dos ativos pessoais dos nossos pais, direcionando os recursos para um fundo de compensação das vítimas. Aceitei a posição com a firma de remediação ambiental, focando especificamente na limpeza do local da instalação Harris West. Sofia começou seu primeiro semestre da Faculdade de Direito, determinada a se especializar em Direito Ambiental e Responsabilidade Corporativa. Mantivemos a Casa do Lago como nosso refúgio compartilhado, um lugar que guardava memórias felizes não contaminadas pela influência dos nossos pais. Às vezes sentávamos no cais conversando até tarde da noite, processando nosso luto complicado pela família que havíamos perdido e a que nunca realmente tivemos. Você acha que algum dia vai perdoá-los? Sofia me perguntou uma noite enquanto observávamos o pôr do sol pintar a água em tons de dourado e carmesim. Considerei a pergunta cuidadosamente. Não sei se perdão é a palavra certa. Aceitei o que aconteceu e quem eles são. Liberei a raiva porque carregá-la estava apenas me machucando, mas perdão parece que requer arrependimento deles e não acho que sejam capazes disso. Ela sentiu pensativamente. Fico pensando sobre natureza versus criação. Eles nasceram assim ou algo os fez assim? E de qualquer forma, o que isso significa para nós? Significa que temos escolhas, disse firmemente. O sangue deles corre em nossas veias, mas seus valores não precisam correr em nossos corações. Decidimos que tipo de pessoas nos tornamos. Um ano após a festa de formatura, fiquei em um pódio me dirigindo a uma conferência sobre impacto ambiental farmacêutico. Enquanto discutia abordagens inovadoras para a remediação, avistei Sofia na audiência orgulhosamente gravando meu discurso no telefone. Ao lado dela sentavam Dr. Lewis, Taylor, Zoe e um círculo crescente de amigos e colegas que haviam se tornado nosso sistema de apoio. A jornada havia sido dolorosa além da imaginação, mas ficando ali percebi que havia encontrado algo que nunca experimentei na casa Harris: pertencimento genuíno, não baseado em compliance ou conquista ou conexão genética, mas em respeito mútuo, valores compartilhados e cuidado autêntico. Meus pais me viram como um problema a resolver, uma ameaça a eliminar. Tentaram envenenar não apenas meu corpo, mas meu espírito, minha independência, meu próprio senso de self. Ao escolher lutar de volta e me recusar a me tornar vítima ou vilã em sua narrativa, descobri minha própria força e propósito. A herança que minha avó me deixou foi valiosa. Mas seu verdadeiro presente havia sido acreditar na minha capacidade de quebrar o ciclo tóxico. Essa fé salvou minha vida e agora estava moldando meu futuro. Você já teve que fazer uma escolha difícil para se proteger de relacionamentos familiares tóxicos? O que te ajudou a encontrar força para seguir em frente? Espero que minha história te lembre que relação sanguínea não dá direito a ninguém de te machucar, e que às vezes, as famílias mais amorosas são aquelas que criamos para nós mesmos. Se isso ressoou com você, por favor curta e se inscreva para ouvir mais histórias de sobrevivência e renovação. E lembre-se, o antídoto mais poderoso para o veneno é a verdade. Obrigada por ouvir minha jornada.